Então, aproveitando até que a gente falou de Mulher Maravilha, faz até sentido da gente já ir trazer o próximo assunto, que é Zack Snyder, né, e as séries novas de Zack Snyder, porque a gente teve o anúncio de uma série, que ainda vai demorar um pouco para acontecer, e uma série que já está prestes a ser lançada, né. A série que vai demorar um pouco a acontecer, gente, é uma série de 300, né, que é o novo, projeto, assim, do Zack Snyder sem a Netflix. A Netflix tinha feito um contrato com o Zack Snyder, né, depois do sucesso de Army of the Dead, o primeiro filme, né, aquele Invasão em Las Vegas. Eles tinham feito um contrato de exclusividade do Zack Snyder, né, e que tudo que ele fazia ia ser da Netflix. Mas esse contrato, gente, ele não é assim vitalício, não é pro resto da vida. O contrato ele sempre tem um tempo ali. Então, o contrato dele com a Netflix era de 2 anos. Né? Durante 2 anos, tudo que ele desenvolvesse ia ser da Netflix, ele ia fazer em parceria com a Netflix, né, e para ele não ir atrás de outros estúdios para fazer outras coisas. Então, por causa disso, né, ele foi ali criando Rebel Moon, criou Twilight of the Gods, que é a próxima série que a gente vai falar, mas enfim, ele meio que estava preso ali à Netflix. Eu falo preso entre aspas, porque para ele não era uma coisa ruim, porque ele Gente, eu realmente vou ali e já volto, viu? certo. Porque realmente ele não tinha nada assim contra essa parceria, né, ele realmente estava gostando. Mas aí agora que essa parceria acabou, né, que já fez os 2 anos, então ele não tem mais o contrato de obrigatoriedade de fazer coisas, né, com a Netflix, não tem mais essa exclusividade, ele tá voltando agora, né, a poder trabalhar com outras empresas. E aí a Warner Brothers, né, que é a empresa com a qual ele trabalhou por muito tempo, né, simplesmente quis trazer ele de volta agora para desenvolver uma série baseada em 300. Que 300, né, gente, começa sendo um quadrinho do Frank Miller, né? O Frank Miller, ele é um quadrinista, né, que o Zack Snyder ama muito, que ele fala que é uma das principais inspirações dele, né? Então, muita coisa que ele faz vem do Frank Miller, inclusive algumas inspirações para ele fazer os filmes da DC dele também vieram do Frank Miller. Inclusive, eu aqui, gente, queria mostrar para vocês que eu comprei recentemente meu quadrinho de 300. Não tinha um Lindíssimo. quadrinho. E ele tava em promoção, ó, de $40 por $15. Lindo. Comprei na promoção. E é de sebo, né? Então ele é usado, não é novo. Mas eu achei ele perfeito, assim, se vocês forem olhar. É gigante. E esse quadrinho também eu sempre tive dificuldade de encontrar ele novo nas lojas, porque parece que ele não tá mais sendo republicado. Não sei por quê, mas eu nunca encontro. Aí eu comprei recentemente, né, 300. Ele E é capa dura, 300... amiga? Hã? Ele é capa dura? É capa dura. Lindo, lindo. Capa durinha dele. E aí, 300 ele foi meio que o primeiro grande sucesso de Zack Snyder. Ele já tinha feito um filme antes que foi Madrugada dos Mortos, que fez sucesso, mas é um filme de terror, né? Normalmente filme de terror ele é um pouco mais nichado, mesmo os filmes que fazem sucesso não costumam, né, se comparar com lançamentos de outros gêneros, né? Tipo filme de ação, filme de fantasia, filme de aventura. E aí 300 realmente foi o filme que ele explodiu, né? E também porque foi o filme que ele estabeleceu, né, como a gente estava falando antes com o George Miller, ele estabeleceu a linguagem dele. Porque a linguagem dele não estava estabelecida ainda quando ele fez Madrugada dos Mortos, né? Madrugada dos Mortos não tem, por exemplo, não tem slow motion, né, do jeito que ele costuma usar. Então é bem diferente realmente da estética que ele estabeleceu ali para ele a partir de 300. Então 300 foi meio que o nascimento do Zack Snyder como o visionário que a gente conhece hoje em dia, né? Então, é meio que faz sentido sobre essa perspectiva, né, Zack Snyder querer voltar às suas origens ali, a origem do seu ápice enquanto diretor, né? Como foi que começou ali o grande auge da carreira dele, que começou com 300, né? E a Warner, gente, eu acredito que as razões pelas quais a Warner ela ficou com vontade, né, de desenvolver ali uma série de 300 é porque a gente está numa fase assim, pós Game of Thrones ainda, né, Game of Thrones foi o último grande sucesso de série que a gente teve sendo lançado, né, assim, que o pessoal ia acompanhar os episódios toda semana, que todo mundo via. E aí nos Galera últimos... ia no bar assistir Game of Thrones dia de domingo. Tipo, a galera reunia no bar e colocava o telão, assim, pra assistir. Exato, parecendo aquela novela famosa, tipo Avenida Brasil, o pessoal nem Aham. descia pra ver. Era esse nível, assim, Game of Thrones. Sendo que depois dela, né, a gente teve, por exemplo, com vários streams tendo suas séries que são populares, de certa forma, mas não tem nem comparação. Tipo, essas séries da Disney, de Star Wars, de Marvel, não estão chegando. Eles pensavam que ia chegar no nível. Nem arranha em Game Pois of é. Thrones. Eles pensavam que iam chegar num nível à la Game of Thrones, mas não chegou. Então eles ainda têm vontade de fazer séries desse tipo, né. A Netflix tentou fazer algo nesse sentido com a série do The Witcher, né. The Witcher era para ser como se fosse a Game of Thrones deles. Eles também tentaram fazer uma, aquela Marco Polo, que acho que foi a primeira série da Netflix que eles cancelaram sem final, né. Foi. Depois dela foi que eles cancelaram Sense8, mas Marco Polo foi a primeira que todo mundo ficou: "Meu Deus, não acredito que a Netflix cancelou essa série". E aí já era meio que a tentativa deles de terem a sua própria Game of Thrones, mas meio que ninguém conseguia dar tão certo assim. Porém, recentemente, né, gente, teve aquela série, se não me engano, ela chama Shogun,
né? Que é uma série agora que tá na Star Plus. Na Star Plus, A rolo. Então, essa série, ela é como se fosse O Game um of novo Thrones Game da of Thrones, Disney. não de sucesso, assim, o sucesso não chegou aos pés, né? Mas é como se fosse uma série que atinge aquele público, né? Porque é uma série mais adulta, tem uma coisa ali, né, de conflito político, de guerra, não sei o quê, mas está também abordando uma cultura ali diferente, né? Porque é uma série que ela é asiática, né? Pelo menos o local em que eles estão abordando, né? O elenco, enfim. Então, isso meio que está ajudando a reacender essa vontade, né, dos estúdios de terem uma nova Game of Thrones. A gente tem, obviamente, né, House of the Dragon, que é a nova série do universo de Game of Thrones, que inclusive é bem sucedida, faz muito sucesso, mas Mas não é obviamente tão popular quanto o não é Game of tanto quanto Thrones. a anterior. E aí, a Warner, obviamente, eles querem continuar fazendo mais séries desse tipo. Eles falam, não, a gente que criou, né, a nossa Game of Thrones, a gente Tanto tá é que eu fazendo acho essa House que of the Dragon. Tanto é que eu acho que a série do Harry Potter que eles vão fazer é uma tentativa de tentar replicar o sucesso do Game of Thrones. Tanto é Sim, que Harry Potter também vai passar na HBO quando sair o episódio. Então, tipo assim, vai passar no canal da HBO e sair o episódio no streaming. exato. Eles estão com muita vontade de fazer. E você vê assim que eles estão meio obcecados com a ideia de fazer a próxima Game of Thrones já faz um tempo. Porque aquela série Westworld também foi criada com a ideia de ser a próxima Game of Uhum. Thrones, mas aí a série meio que flopou, eu digo entre aspas, porque a série não foi realmente um fracasso, mas tipo, não chegou no nível que eles queriam, porque eles queriam a próxima Game of Thrones e foi só mais uma série ali comum, né, da HBO. E aí outra que eles também fizeram com a tentativa de ser a próxima Game of Thrones foi aquela The Last of Us. Uhum. Né? E essa realmente conseguiu ter mais sucesso. Não chega a ser o mesmo nível, mas eu acho que eles estão bem satisfeitos, né? Estão querendo, já estão Sim. fazendo a segunda temporada, depois vai ter terceira, enfim. Então eles já estão amando, né, o potencial desse universo, mas eles querem ter mais, eles querem ter várias séries, né, várias marcas, várias Séries brands que eles podem blockbusters. colocar. Exato. E aí 300 se encaixa nesse sentido, porque foi um filme que eles conseguiram fazer, né, que tem essa temática, né, de política, de guerra, de batalha, que é uma coisa do passado, né? Sendo que, por exemplo, é uma série que ela tem uma estética muito específica, então ela poderia ajudar, por exemplo, a ganhar prêmios, né, tipo ganhar Emmy, que isso também é uma coisa que eles gostam muito, que Game of Thrones também ganhava muito prêmio, né? Então, eu acho que foi daí que veio essa ideia de fazer essa série de 300, né? E o Zack Snyder, ele já tinha a ideia de fazer continuações ali de 300. Porque eu não sei se vocês sabem, mas ele já tinha pensado em fazer um Que é do terceiro Alexandre o capítulo. Grande, né? Então, é porque, na verdade, ele já teve várias ideias em relação ao universo de 300. Porque o segundo filme, ele meio que já dá brecha para uma continuação. Essa continuação, ele já tinha alguns pensamentos do que poderia ser. Aí ele tinha uma ideia de fazer o filme, né, de Alexandre o Grande também. Que aí seria o filme que ele falou que ia ter um teor mais homoerótico, né? Que Zack Snyder ele falou que ele queria fazer um filme que fosse mais gay, assim, e que fosse mais pesado, assim, mais adulto também, que ele queria fazer, fosse mais sensual. E ele tinha esse roteiro que ele mandou para Warner, mas aí ele já tinha várias ideias em relação a isso. E aí, como ele já tinha várias ideias, a Warner acabou chegando até ele, né, voltando assim, não, vamos fazer aqui, vamos desenvolver, né? Porque eu também acho que eles ficaram muito preocupados com a questão assim de quem está criando as séries depois do final ali de Game of Thrones, porque era uma série, né, que estava ali no auge, todo mundo amava, e as últimas temporadas meio que acabou com um gosto amargo, porque o público não gostou. Então, acho que eles ficaram assim, com essa preocupação. Vamos trazer de volta, né, quem fez o primeiro filme ser um sucesso, e foi aí que eles foram atrás do Zack Snyder, que foi uma coisa que muita gente ficou surpresa, porque ficou tipo, meu Deus, eu não imaginei Zack Snyder voltando a trabalhar com a Warner. Eu não Também sei não. por que Zack Snyder vai se meter de novo com aquele povo, enfim. Mas, basicamente, é isso que a gente tem que falar sobre 300. Já já a gente vai falar sobre outra série. Mas agora que a gente já estabeleceu a notícia sobre 300, eu queria saber qual é a opinião de Jô sobre essa notícia, né, de que está sendo desenvolvida uma série nova de 300 com o Zack Snyder e a Warner. O que é que você achou disso? Ai, ai, eu achei tão. Sabe? Porque assim, eu acho que o Zack Snyder tá criando muita coisa mais interessante agora, e eu não acho que, sei lá, eu não acho necessário ele voltar pro universo do 300 agora. Então, tipo, ele tá criando muita coisa original dele na Netflix. E a Rebel Moon eu gosto, muita gente não gosta, mas pra mim quem não gosta de Rebel Moon é burro. Tá, pronto, falei. Tô brincando, tá, gente? Gosto é Concordo. gosto, mas assim. Mas assim, Rebel Moon é uma história muito boa que as pessoas não souberam apreciar. E que eu acho que é um filme que você tem que assistir a primeira e a segunda parte juntas, porque funciona muito bem. E eu acho que ele tem muito potencial para explorar esses universos, não só de Rebel Moon, mas até o Armyverse, né, do Army of the Dead, que ele tava até planejando aquela série animada da Lost Vegas, que
Só Deus sabe o que foi feito dela. Talvez venha aí. Ah, enfim. Então, tipo assim, eu acho que tá na hora dele investir nas coisas originais dele, porque assim, eu acho que ele pode fazer um bom trabalho com 300 de novo, porque pra mim eu gosto de quase tudo que o Zack Snyder faz, eu sou cadelinha dele mesmo, então assim, inclusive já vieram falar, ai, você tem um ótimo gosto, mas você é cadelinha do Zack Snyder. Eu fiquei tipo assim, ó, Só não confirmou fale que tem um mal, ótimo gosto. não fale mal do meu pai. Aí, então, tipo assim, é, eu não acho que artisticamente, até, tipo assim, de um ponto de vista prático, não acho que é uma boa ideia ele ficar se envolvendo com essa história do 300 de novo, ainda mais com a Warner, porque eu acho que ele tem muito mais coisa a acrescentar e a produzir no que ele tá fazendo agora, né? Assim, se sair, eu vou assistir? Óbvio que eu vou assistir, porque eu acho o universo de 300 interessante. Mas não é minha obra favorita do Zack Snyder, ele tá longe de ser. Eu acho os outros trabalhos dele muito mais interessantes. Principalmente os originais, que dá pra você ver tipo, muito mais características dele, da maneira dele de contar histórias, do que ele trabalhando com outras franquias, igual a DC, por exemplo. E tocando nesse assunto do 300, outra coisa que me irrita também é o pessoal que até hoje fica batendo na tecla Restore the Snyderverse. Pelo amor de Deus, gente, vamos, sabe, vamos superar. A gente já tem 2024, já passou, estamos em outra fase. O Zack tá fazendo outros projetos, mas o Zack Snyder, eu também agora vou bater nele também. Ele tem os filhos favoritos dele, sim, e a DC é o filho favorito dele, porque ele vive postando coisa, lambendo o saco daqueles filmes que ele já fez. Eu amo, tá? Amo, vou falar que amo. Não odeio, amo Snyder Cut. Inclusive, eu e o Pod brigamos muito naquela época. Não entre a gente brigou com a galera que tava tentando acabar com o Zack Snyder, pra vocês entenderem. Mas enfim, eu gosto muito daquele universo, mas tipo, gente, a gente sabe como é que a Warner funciona, a gente sabe que já passou, e o Zack Snyder, em vez de ficar fazendo a mesma divulgação que ele fez, né, naquela época pro Snyder Cut, pro Rebel Moon, não, ele deixa lá, ai, as moscas voando. Pois é. E vive postando foto preto e branco. Daqui uns dias ele desenterra uma foto preto e branco do Henry Cavill vestido com a roupa do Superman, porque é sempre assim. É uma foto nova. Porque ele é desse jeito. Agora vai tá tendo a polêmica com a Gal Gadot. Daqui umas semanas ele arruma. Ai, essa foto aqui nova que eu tirei lá em 2000 e não sei o que lá, o que é bolinha da Gal Gadot em preto e branco. Porque ele é desse. Aí vai postar a foto lá da Gal Gadot em preto e branco com o novo look da Mulher Maravilha que foi descartado. Uma coisa do tipo. Eu não duvido nada, porque ele é desse. Mas assim, voltando a falar de 300, eu acho que tem potencial pra sair coisa interessante na série. Acho que tem. Mas não acho que é uma coisa necessária pra esse momento, porque ele já tá trabalhando em outras coisas e assim. Não é uma franquia dele, pra Warner dar o pé na bunda dele de novo também é isso daqui, ó. Então, eu gostaria muito mais da ideia, tipo, de fazer uma série do Sucker Punch ou um Sucker Punch 2, ou de lançar uma versão definitiva do Sucker Punch, né? Então a gente nunca sabe. Deus trabalha de maneiras misteriosas. Vai que ele fazendo a série do 300 aí, o pessoal não fica feliz e tipo, ai, Zack Snyder, você quer lançar a versão nova aí do Sucker Punch? Pode ser que isso aconteça. Eu ia ficar muito feliz se isso acontecesse. Agora, saindo um pouco mais da realidade, né? Os fãs, boa parte do fandom do Zack Snyder acredita que a série do 300 é uma porta de entrada para ele ir pro Restore the Snyderverse. Eu não acredito, porque aquela pessoa que está gerenciando desse agora no momento, que todos nós sabemos quem é, pela qual eu nutro profundo desprezo, vai fazer de tudo para isso acontecer, para isso não acontecer. Inclusive, ele tá até, na minha opinião, tá? Isso não é fatos verídicos, eu acredito que possa ser isso. Eu acho que ele tá tentando passar a perna no Matt Reeves, inclusive para não ter o filme dele do The Batman 2. Igual ele fez com a Patty Jenkins e deu a perna nela, junto com o safado da Warner, para não ter Mulher Maravilha 3, que inclusive eu acho isso uma palhaçada. Mas enfim. Eu também acho que ele vai ali fazer alguma escrotidão em relação ao filme do Matt Reeves. Eu acho que ele é muito egocêntrico, assim, muito a visão dele, porque ele também tá envolvido, assim, em todos os filmes, mesmo que ele não dirige, ele tá querendo fazer o roteiro, né? E o que não necessariamente seria um problema, mas, tipo, você já vê que ele vai fazer uma coisa meio Marvel, e ele vai ser o Kevin Feige da DC. Então, ele quer ser o centro das atenções. Exato. Ele não tá deixando nem as pessoas, tipo, tomarem suas decisões. Porque, por exemplo, ele já define muita coisa
antes de ter outras pessoas ali ajudando para também trabalhar Envolvidas no para projeto. fazer o filme, sabe? Então ele está muito mais na frente, ele faz tudo sozinho, enfim. Então ele é muito egocêntrico. Mas sobre a notícia de 300, a minha reação quando eu vi foi: eu não gostei. Não gostei dessa notícia. Não vou ser assim hater da série nem nada, inclusive pretendo assistir, óbvio, porque tudo é Zack Snyder eu assisto, né? Mas eu não gostei dessa notícia. E eu fiquei bem decepcionada com o Zack Snyder e também com a reação de muitos fãs, né? Não os fãs assim que amam tudo dele, porque quem ama tudo dele vai amar também, tipo, enfim, a pessoa tá curtindo tudo. Mas o que me irritou foi a diferença do apoio, né? Porque a gente vê assim que, primeiro, eu estou muito decepcionada com as atitudes de Zack Snyder em relação ao Rebel Moon. Eu acho que a atitude dele é um desserviço muito grande que ele mesmo está fazendo a sua própria criação. Uhum. Porque, como você mesmo estava falando, né, com o Liga da Justiça era aquela frescura. O filme não estava nem confirmado de ser lançado, era um filme que meio tipo não ia ser lançado, não ia dar certo, não ia rolar, e ele ficava toda uma briga, fazendo as fotos preto e branca, não sei o quê, e postava, e deixava os fãs ansiosos, sabe? Isso era uma coisa muito incrível que ele fazia. Isso com o filme que ninguém nem sabia se ia conseguir ser lançado ou não. Era só a paixão dele pelo projeto que fazia ele ficar falando e o pessoal ficava apoiando, não sei o quê. Aí, de repente, ele tá com o projeto dele, né, que é original, que a Netflix deixou ele fazer tudo o que ele queria. Aí vai ter um corte, né, que é diferente, um corte que é mais curtinho, que é para o público mais geral, mas depois você vai fazer sua versão estendida do jeito que você quer, não sei o quê, tudo confirmado. Ele basicamente ganhou tudo que ele queria e ele mal posta sobre o Rebel Moon na internet. Isso me irrita. Isso eu tenho vontade de chegar a Zack Snyder, sabe, para ver se ele vira. Você tá doido, Zack Porque Snyder? ele está me irritando muito. Eu estou muito decepcionada com a atitude dele em relação a isso. Ele mal Também. interage com coisas relacionadas a Rebel Moon. Aí as pessoas falam, nossa, mas teve lançamentos. Realmente teve lançamento, eu vi ele lá na CCXP, inclusive ele estava gostosíssimo lá na CCXP, quando eu vi ele Lindo, ao lindo. vivo. Mas assim, ele vai para um evento de Rebel Moon, né, faz uma turnê ali de promoção e depois ele some. Ele some, não fala nada. Isso é uma coisa que vem me incomodar desde o início. Desde o início eu já reclamava, inclusive foi uma coisa que gerou rivalidade aí, que teve uma página da DC que veio fazer treta comigo, teve coisa relacionada assim a fãs de Zack Snyder no Brasil também que se incomodaram com verdades que eu falei, mas o fato assim que as pessoas se incomodam porque eu fico questionando Zack Snyder desde o início, sabe? Eu lembro ano passado quando ele veio postar aquele tweet dele falando de Besouro Azul, tipo, ai que legal que vai ter filme do Besouro Azul, vou levar meus filhos para assistir. Cale sua boca. Naquela época, ele não tinha falado quase nada de Rebel Moon, a gente De não tinha nem Rebel Moon, trailer de Rebel exatamente. Moon ainda. Eu lembro que eu fiz um tweet. Ao invés de dar para os seus fãs o primeiro trailer oficial do Rebel Moon, o Zack Snyder está perdendo tempo falando de uma franquia que nunca valorizou ele. Aí virou polêmica. Porque Ai, meu alguns Deus. fãs de Zack Snyder aí do Brasil ficaram contra mim, dizendo que eu era doida, né? E os fãs da DC também vieram falar pra cima de mim, mas é a verdade, porque nunca deram valor pra ele e ele fica A perdendo verdade tempo. incomoda, essa que é a A verdade realidade. incomoda. Ele ficou perdendo tempo sendo idiota e falando coisa de Besouro Azul, ao invés de ficar falando de Rebel Moon. E olha, minha gente, que a pessoa que duvidar que eu sou fã de Zack Snyder, ela é doida. Porque se tem uma coisa que eu já provei nesse mundo é que eu sou fã de Zack Snyder, porque eu tô apoiando esse homem há muito tempo. E é exatamente por isso que eu digo, eu tenho o direito de chegar aqui e reclamar das atitudes dele, porque ele tá fazendo merda. Ele está fazendo merda. E aí, tipo, não faz sentido a atitude dele em relação ao Rebel Moon. Ele mal se mexe. Ele mal fala das coisas, ele mal faz coisas acontecerem do Rebel Moon. É só quando a Netflix faz coisas, aí ele tá envolvido, claro. Mas fora isso, tipo, ele não tá engajando com a franquia, ele não tá engajando Ele com não posta teorias, foto ele de não tá. Rebel Moon em preto e Ele não branco no posta foto. Vero. Ele não posta, ai, o teste de roupa de figurino da Corva. Teste de arte conceitual, igual ele fazia com a Liga da Justiça, que postava trocentas artes conceitual, trocentas fotos, trocentas testes de figurino, de câmera. Ele não postou nada de Rebel Moon nesse Pois é. sentido. Ele E tem aquele assim, Vero pra quê? eu sei que ele lançou um livro, né, com as fotografias dele, mas assim, o livro deve ter umas 300 fotografias. Ele podia, pelo menos, gente, pegar assim, umas 30 e postar no Vero. Aos Aham. pouquinhos. Postava uma, postava outra. Mas ele não tá fazendo isso, sabe? Ele poderia ali interagir com os fãs, ele poderia ficar falando coisa, ele poderia. Ele não aparece. Ele meio que some. Entendeu? E isso é uma coisa que me irrita, porque tipo, a pessoa tem que divulgar o trabalho, né? E aí os Tem. próprios fãs de Zack Snyder, eu também estou decepcionadíssima com eles, porque vários deles a gente vê que eles só são fãs da DC, né?
E que são fãs, assim, dos quadrinhos. Ou seja, eles gostavam de 300 por causa do quadrinho de 300, gostavam de Watchmen por causa do quadrinho de Watchmen, e gostavam de Homem de Aço, Batman vs Superman e de Liga da Justiça por causa dos quadrinhos da DC. Eles são fãs da DC. E gostaram da forma como o Zack Snyder adaptou essas obras. Então, tipo, falaram assim: sou fã do Zack Snyder, mas não era, é fã da DC, são DC-nautas. Vários deles são DC-nautas. Né? Muitos deles não são fãs de verdade de Zack Snyder. E aí, quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, que ela tá falando de Zack Snyder, e aí ela fala: ah, não, Sucker Punch é muito ruim, não tem como defender. Ah, não, Rebel Moon, pior filme que ele já fez. Né? Mas aí, fica babando o ovo de 300, babando o ovo de Watchmen, babando o ovo, né, do filme da DC. Isso me irrita, porque a gente vê, eles não são fãs de Zack Snyder, eles não gostam da linguagem de Zack Snyder, da arte de Zack Snyder, eles gostam daqueles filmes ali, gostam das adaptações da DC que foram feitas. E isso me irrita. Então a ideia, por exemplo, de fazer, ah, não, vou fazer agora uma série de 300. Aí, de repente, Meu vários Deus, fãs dele, 300 vai ter série. pois é, aí vários fãs dele que não se movem em nada para ajudar o Rebel Moon, não apoiam em nada, mal assistem o filme, às vezes falam mal. Soltaram rajadas Aí, anais de felicidade quando saiu o anúncio da série do 300, porque eu vi no Twitter, tá? pois é. Vários, assim, achando icônico. Aí é o que eu falei no início. Quem gosta de Zack Snyder, que ama tudo e apoia tudo, eu não vejo nenhum problema a pessoa estar animada para a série de 300. Mas eu falo assim que muita gente, você vê, tem gente que você entrar, por exemplo, na rede social da pessoa, você pesquisar ali, às vezes que ela mencionou Rebel Moon, não vai ter nada. Aí você pega 300 e só o anúncio da série a pessoa já fez 20 tweets. Entendeu? E isso me irrita. E eu acho que o Zack Snyder voltar a fazer uma coisa de 300, eu acho que é uma involução da carreira dele, porque ele é um homem que ele começou fazendo coisas relacionadas a franquias que outras pessoas tinham criado, e aí ele fazia a visão dele, e a visão dele era abraçada por algumas pessoas, por mais que fosse polêmica, era abraçada porque senão ele não teria, né, essas pessoas que seguem o trabalho dele. Então, as pessoas gostavam da visão que ele tinha ali, porém, como ele tem uma visão muito específica, um estilo muito específico, sempre criava ali uma polêmica, porque não era exatamente o que todo mundo queria. Então, a evolução é o quê? Ele passar a dizer: não vou mais fazer coisa de franquia dos outros. Vou fazer o que é meu. Vou criar o que é meu. E aí, agora que acabou o contrato de exclusividade dele com a Netflix, tá tudo bem ele trabalhar com outras empresas, né? E trabalhar com a Universal, e trabalhar com a A24, e trabalhar com a Paramount, e talvez até trabalhar com a Warner. Mas não para trazer 300 de volta. Para 300. fazer coisas novas, coisa que é a criação dele, coisa que é a franquia Ou eu dele. te falo, se Não tivesse voltar anunciado uma aquela mesma série do coisa. Sucker Punch, eu teria ficado super feliz. Porque Sucker Punch é uma coisa original do Zack Snyder. Agora, 300, sabe? Que tem aquele tanto de incel que é fã de 300, pelo amor de Deus. Incel que quer chupar, ó, que fica vendo aqueles homens todo musculoso e fica tipo, ai, que lindo, que coisa linda. Ai, gente, eu gosto de 300, tá? Não sou hater de 300. Mas é porque essa galera que é fã de 300 me estressa também. Porque é uns comentários tipo, tão sem noção que eles fazem que eu Eu fico também tipo, não gosto. É aquele pessoal que fala: "Ah, é porque Rebel Moon parte 2 ainda se salva. O 1 foi uma merda, mas o 2 se salva porque pelo menos tem ação legal". Ou seja, são pessoas que são vazias, são rasas, são medíocres, porque elas só vão ver o filme de Zack Snyder pra ver lutinha. ação. Só querem ver lutinha. E isso me irrita. E eu acho que isso é muito o público de 300, sabe? E 300 não é um filme só de lutinha. Inclusive, eu vou até comentar o porquê que eu acho 300 um filme interessante aqui. Fale, eu gosto muito Mas daquela sua teoria. não é nem teoria, eu só acho que é o filme mesmo, são os fatos. Porque tem outras pessoas também que interpretam o filme dessa forma, mas a questão é que, tipo, os filmes dele têm muitas camadas, e por mais que a ação seja uma coisa que é muito legal, é muito incrível, da experiência de você ver o filme, não é o propósito geral do filme. Né? O filme ele tem muito mais coisas que tá ali contando, e as pessoas não engajam com isso. Então me irrita já o pessoal que fala que Rebel Moon Parte 2 foi muito melhor porque tinha mais luta do que o primeiro. Pra mim isso é uma coisa de gente vazia. E eu percebo que muitos fãs de Zack Snyder, né, fãs de Zack Snyder, eles têm uma apreciação muito rasa, né, e superficial do trabalho dele e só gostam de coisas inúteis. E eu vejo que muitos fãs de 300 são assim, porque eles não veem nenhuma profundidade em 300, além de cena de ação, além de lutinha. Então, por exemplo, trazendo aqui, né, feito o João falou, né, a minha interpretação de 300, basicamente, é que ele é um filme, né, que é antipropaganda. Isso, inclusive, é uma coisa que muitas pessoas também concordam, enfim, pensam a mesma coisa, porque realmente gente, é a proposta meio que até do quadrinho mesmo original do Frank Miller, apesar de que eu acho que o Zack Snyder ele dá muito mais ênfase a essa questão. Mas, para quem não sabe, antes de começar a gravar filmes, Zack Snyder ele já trabalhava como publicitário, né? Ele já gravava comerciais, né, para vender produtos, vender coisas. Então, 300 é basicamente um filme que ele é uma reflexão e uma crítica sobre o poder da propaganda de realmente propagar ideias e fazer pessoas acreditarem em coisas. Então você tem ali os espartanos, né, que são a sociedade, que eles não são os bonzinhos, os heróis. A primeira cena do filme é literalmente eles
sendo capacitistas e ali matando uma criança, né, por ela ser imperfeita, né? E isso, obviamente, existia também na cultura real dos espartanos. Mas o que eu quero dizer é que, assim, o filme ele já começa mostrando pra gente a ironia da coisa, porque os heróis do filme são pessoas capazes de matar uma criança, e essa é a primeira cena. A primeira cena é literalmente vários ossos ali, vários cadáveres de bebezinhos. Meu Deus, e a live falando cadáver de bebê, daqui a pouco bane meu canal. Mas, tipo, o 300 começa dessa forma, porém o filme é contado por um dos espartanos que está contando a história do que, né, o Leonidas e os 300 lá que estavam com ele fizeram. E ele vai contando essa história com todo o drama, falando não porque ele é heróico, porque ele não sei o quê. E ele também dá um aspecto de fantasia, né? Porque não só ele engrandece muitos espartanos, mas ele também transforma os inimigos em Em criaturas monstros horríveis. basicamente místicas, porque eles ali não são humanos, né? Eles são criaturas e são feias e tem gigantes, eles têm umas caras estranhas. Então ele cria toda uma narrativa que não é verdadeira, mas ele usa dessa narrativa para propagar uma visão específica. O que é isso? Propaganda. Zack Snyder, o que antes de virar diretor, fazia, né, publicidade, gravava comercial. O filme é, obviamente, uma reflexão, uma crítica sobre propaganda. O filme inteiro é uma propaganda. Inclusive a questão de que o espartano, eu esqueci agora o nome dele, mas o espartano que está contando a história, É né, o que ele fez o acaba Faramir do perdendo. Senhor dos Anéis, o do tapa-olho, não é? Isso, né? Então ele perde ali o olho, né? Ele acaba machucando o olho e ele fica com um tapa-olho durante o filme. E isso é exatamente, né, uma coisa assim de mostrar visualmente que ele tem uma visão ali que é única, né? Ele só vê uma coisa, ele só vê um lado da questão que ele não tem os dois olhos, ele não está vendo as Audílios. coisas, o Dilius, e ele não está vendo as coisas do jeito que são no geral. Ele está vendo as coisas por uma visão unificada, né? Então ele está contando a versão dele da história, né? E o filme é sobre isso. Então o filme ele é sobre propaganda, né? Mas os fãs de Zack Snyder que dizem que Não, gostam dele veem esse filme não e falam: entendem essa ai visão. não, tipo, ai muito Eles veem só legal. a ação, eles veem só os homens bonitos, viril, com os músculos aparecendo, matando uns monstros. É só isso que eles enxergam, né? Pois é. E aí é o que me irrita, porque, por exemplo, a profundidade das obras de Zack Snyder é uma coisa que o pessoal não apreciava. E aí eu sinto que com os trabalhos originais, normalmente, ele vai muito mais fundo nessa questão das reflexões que ele gosta de Sim. trazer. Então, Sucker Punch é um filme que tem muito mais camadas do que os outros filmes dele. Rebel Moon também é um filme que tem várias camadas, né, que inclusive vão ser mais exploradas quando a gente tiver a versão estendida, mas que eu acho que na versão atual já estão ali colocadas também, que ele discute várias coisas, são vários temas, e essas discussões, para mim, são muito mais interessantes do que simplesmente só essa cena de ação foi legal. E eu sinto que o público que idolatra 300, que a questão não é gostar de 300, porque quem é fã do Zack Snyder obviamente gosta de 300, mas a questão de idolatrar, de ficar, meu Deus, isso aqui estou passando mal, estou muito feliz que vai ter uma série, e ficar cagando para Rebel Moon, são pessoas que elas têm uma visão, como eu falei, que é rasa, né, que é superficial do trabalho dele. Então, isso é o que me irritou, porque eu falei, não é para você perder tempo fazendo uma série de 300, não é para você perder tempo falando de coisa da DC, é para você continuar a sua evolução enquanto cineasta, é para você continuar explorando ali a sua criatividade, o seu estilo, fazer as coisas de forma única, né, contar essas histórias e trazer mensagens que são relevantes para você. Porque essa é outra questão, como eu falei, se 300 é uma história sobre propaganda, como é que isso funciona em toda uma série? Esse aspecto vai se perder. Por quê? Porque não tem como você fazer a série inteira trazendo essa mesma discussão. O próprio segundo filme de 300, ele já perde um pouco desse ar de denúncia, né, de refletir e de criticar, né, a propaganda. Isso já se perde no segundo filme de 300. Então imagina uma série. A série vai levar a sério a história que está sendo contada. Então, por exemplo, o pessoal que está contra os espartanos, eles serem monstros, não vai ser mais uma reflexão social sobre como, né, um grupo ele demoniza o seu grupo inimigo e ele desumaniza os inimigos. Vai ser Vai literalmente, ser vai ser uma coisa literalmente literal. Vai ser exato, uma coisa literal. Eles realmente são monstros, não é a visão da história, da lenda que é contada. Entendeu? Então, é, realmente, não. Eu acho que uma série não consegue sustentar essa ideia, porque eles vão focar justamente na parte que a galera baba ovo pra 300. exato. E aí As você sabe cenas de que ação e os homens sem camisa seminus lutando com monstros. pois é. Então vai ser uma coisa assim que realmente, não tô ansiosa pra essa série. Obviamente eu vou assistir, mas, tipo, não tô ansiosa. Eu não acho que é uma coisa legal, não acho que é uma evolução da Sim. carreira dele. Então, eu realmente, assim, não fiquei feliz com essa história com essa notícia de 300. Não achei ela legal. E também fiquei bem triste, assim, que essa notícia vem no momento
que a gente não tem muitas confirmações, assim. Tipo, a gente sabe, não, o Zack Snyder, né, a Netflix falou que vai fazer Planet of the Dead, que é a continuação de Army of the Dead. Aí os fãs, porque assim, tem muito fã do Zack Snyder iludido, especialmente os fãs do Brasil, porque o fã do americano, às vezes eles questionam mais, mas no Brasil o fã do Zack Snyder me irrita, por isso que eu tenho barraco com vários, né? Não só com os haters dele, mas com fãs também, porque eu acho que muitos são acomodados e muito fica, Então, tudo vai dar certo, tudo é belíssimo, tudo é maravilhoso. Aí a Netflix fala: não, tá confirmado, a gente vai fazer Planet of the Dead. Mas Zack Snyder não tem uma data de vou começar a gravar agora, vou fazer. Ele não tem tipo um plano específico de como cada filme vai ser feito. Ele fala: não, tô trabalhando aqui, depois a gente resolve isso. Já teve tanta coisa que a Netflix já confirmou que ia rolar e não teve mais. Aquela série Ratched, do Ryan Murphy com a Sarah Paulson. Teve a primeira temporada, né? A primeira temporada termina no cliffhanger e a Netflix fala: segunda temporada confirmada. Cadê essa segunda temporada? Toda vez que perguntavam pro Ryan Murphy, ele, não, a Netflix já confirmou, depois a gente faz. A Netflix já confirmou, depois a gente faz. A temporada ela lançou, acho que foi antes da pandemia ainda, se não me engano. Foi 2020. Ou foi durante ali o início da pandemia. Foi 2020. Aí quando foi esse ano agora, teve uma entrevista, perguntaram pro Ryan Murphy de Ratched, ele, gente, mas cancelou essa série. Tipo, não cancelou, mas tipo, não vai ter mais ter. Não vai mais ter. Tipo, a gente desistiu, ficou aí no mundo. A série dele, The Politician, né? Falou, não, vai ter, The Politician, não sei o que, fez a primeira temporada, fez a segunda. O plano dele era fazer toda uma série até o personagem se tornar presidente. Cadê a terceira temporada de The Politician? E até hoje a Netflix não cancelou a série. Fica aquela coisa, não, depois a gente resolve aí. Aí por que eu tô trazendo, né, o Ryan Murphy de exemplo? Porque o Ryan Murphy, ele tem o mesmo contrato que o Zack Snyder. O contrato de exclusividade, o contrato, tudo que você inventar vai ser nosso, tudo que você inventar vai ser com a gente. Mas aí, o que o Ryan Murphy fez, que fez sucesso, né? Tipo, por exemplo, a gente teve recentemente aquela série, né, do Jeffrey Dahmer, que é do Ryan Murphy. Então já tá com a segunda temporada já feita, já estão trabalhando na terceira. Por quê? Porque fez sucesso, as coisas já vão correndo. Mas com o Zack Snyder, eu sinto que ele e os fãs dele estão muito acomodados, porque eles acham que se a Netflix fala, sim, a gente vai fazer, que realmente vai vai fazer. acontecer Mas mesmo, não é não é assim. assim. Se eles dizem que vão fazer, então faça acontecer. Né? Igual uma coisa que Porque. me irrita, que deu como praticamente certo, foi a série The Lost Vegas. Que ele Foi. até publicou aquela imagem lá da animação que disse: a gente tá trabalhando, vai sair em breve. O em breve tá demorando 3 anos. Cadê essa série? Que, na minha opinião, eu acho que já não vai sair mais. Eu Porque. acho que pode sair porque eles já gravaram as vozes. O que eu acho que tem Tem isso. risco, por exemplo, que eu digo, talvez não role, é a sequência, Planet of the Dead. O pessoal fica, mas a Netflix já confirmou. A Netflix já confirma e depois não faz tanta coisa. Tanta coisa. Já era para se Zack Snyder tivesse noção, se ele tivesse visão, e lembrando que eu gosto muito dele, por isso exatamente que eu falo essas coisas. Se ele tivesse visão, ele já teria pego o Matthew, não sei o que lá, que fez o spin-off lá do Exército de Ladrões. Ele, inclusive, vai fazer um segundo spin-off agora, já tá confirmado. Já era para ter pego esse cara para ter feito uma continuação do spin-off há muito tempo. Porque os filmes eles saem em 2021, a gente já tá em 2024. Daqui para que ele comece a gravar o filme fique pronto, já vai ser 2026. Como é que você quer começar uma franquia que você tem um ano cheio de lançamento e depois demora 5 anos para ter os próximos lançamentos? Isso é burrice. Já era para ele ter pego esse Burrice cara e total. falado, não, faz uma outra coisa aqui de Army of the Dead pra gente manter essa franquia viva. O Planet of the Dead já era pra Zack Snyder, ele, por exemplo, ele poderia ter escrito o roteiro e ter passado pra esse cara dirigir, ou ter passado pra Dirigir, outra aham. pessoa dirigir. Já era pra Esse ter filme já era saído pra do ter Planet rolado. of the Dead. Já era pra ter rolado. Aí ele inventa de fazer Rebel Moon, né? Isso me irritou muito. Rebel Moon ele termina num gancho, termina num cliffhanger. Aí fica, não, mas eu tô escrevendo aqui o roteiro da parte 3. Aí já tem umas pessoas que já ficam Que já falando, não, dá mas o como filme já tá certo. confirmado. Não, seus burros. A Netflix, a qualquer momento, ela pode dizer. Na verdade, ela não pode nem dizer, ela pode simplesmente só não fazer e não dizer nada. É Até isso. porque a Netflix não confirmou a parte 3 de Rebel Moon. Só o Pois Zack é. Snyder que Só fala o da Zack boca Snyder que dele. falou, iludido, porque é óbvio que a Netflix vai chegar assim. Aí, pode ir escrevendo. Eles fazem isso com várias séries. Tem várias séries, inclusive, que são canceladas pela Netflix, que quando sai a notícia do cancelamento, Os os autores ficam produtores, pegos de roteiristas, eles falam, surpresa. nossa, eu já tava com a próxima temporada já escrita. Pois pronto, pois pega o papelzinho, tudo que tá escrito, enfim, no Igual a seu galera lá daquela série Nova Sombra, daquela série de fantasia Sombra e Ossos. ossos. Pois é. A autora dos livros, que também tava trabalhando com a galera, com os roteiristas, eles falaram: a gente tava trabalhando na terceira temporada, que a Netflix tinha dado sinal verde, falando que ia ter, aí do nada cancelaram a série. Exato. Aí, o que é que eu tenho a dizer? Estou com o ranço de Zack Snyder e dos fãs dele, porque são um bando de acomodado. Porque a pessoa chegar ali e ter uma oportunidade, não quer dizer Sabe que o a que, que pessoa não falta tem no essa Zack oportunidade, Snyder? não. Ela tem que lutar. Diga. Sabe o que, que falta no Zack Snyder? Um espírito de Taylor Swift.
Assim, talento ele tem mais que ela. Mas em relação Óbvio, à óbvio. visão de mercado, Mas a realmente questão de ser precisa, porque mercenário ela vai capitalista tá atrás. faltando nele. Exato. Ele precisa pensar mais, assim, também de forma prática, porque eu acho também que ele é muito, assim, eu acho que ele acredita muito nas pessoas. Eu já falei isso uma vez na internet, que eu falei que eu acho que o Zack Snyder é muito iludido, e que ele é muito bobinho com as pessoas, etc. E ele é bobo, não sei o que, um homem adulto, ou não sei o quê. É bobo, é É abestalhado, eu odeio bobo, é como fã. bobo. Ele é bobo porque ele acredita muito nas pessoas. Na DC foi a mesma coisa, ele acreditando em um bando de gente que falava as coisas, não sei o quê, e no fim passaram a perna nele. E ele tá deixando que a mesma coisa venha acontecer também, se ele não agir, entendeu? Eu não tô dizendo que isso, tipo, é confirmado que a Netflix vai cancelar tudo, não. Mas ele tem que ter uma noção de que não é só porque a Netflix falou: "Ah, não, vai dar certo, a gente vai fazer sim", que realmente vai rolar. Ele tem que ir atrás de fazer rolar. Ele não pode acreditar só no que as Cadê a pessoas Deborah Snyder pra dar falam. um couro nesse homem? Pois é, alguém precisa acordar ele, tipo: "Meu amor, acorde, que o mundo é cheio de gente ruim, é cheio de gente mentirosa, é cheio de gente que diz que vai fazer as coisas e não faz. Então se você quer que as coisas aconteçam, você vai lá e faz acontecer". O James Cameron, ele não chega lá e a Disney fica tipo: "Ah, não, a gente talvez vai deixar você fazer o filme de Avatar". Não. Não, ele vai lá e bate Quando na ele mesa e vai falou: ser "Meu assim. filme foi um sucesso, então eu quero que vocês paguem tanto isso aqui de dinheiro para eu desenvolver até o filme 5, tudo de uma vez". Ele já desenvolveu todos os filmes, então ele já tem todas as artes conceituais, tem todos os roteiros, tem tudo. Já fez. Aí falou, antigamente ele queria gravar todos os filmes ao mesmo tempo, mas depois ele falou: "Não, é melhor esperar para os atores crescerem, já que tem um pulo no tempo ali no meio da história". Aí ele falou: "Aceito gravar de 2 em 2". Mas aí já vem, de 2 em 2. Por quê? Para confirmar que tudo vai rolar. Aí ele também já tem um planejamento que é o quê? Vou fazer um final para Avatar 3, que se o filme 2 flopar, o 3 já serve como uma conclusão. Mas se o filme for sucesso, ainda tem espaço para ter o 4 e o 5. Isso é o quê? Ser inteligente. Aí o que é que o Zack Snyder faz? Sem confirmação de que vai ter Rebel Moon parte 3, ele tem a oportunidade de fazer 2 filmes de Rebel Moon Cliffhanger. e Princesa termina Issa tá o filme viva. com gancho. É idiota. É idiota, me dá ranço. Aí eu falo isso, as fãs do Zack Snyder ficam: "Ai, né, burros, porque vocês são burros iguais". Entendeu? Não pode fazer isso. Tipo, não é assim que as coisas funcionam. Você tem que ter uma visão de como fazer as coisas funcionar. E eu acho que ele é bobo no sentido, assim, ingênuo no sentido de que ele realmente acha que as pessoas que estão ali na indústria falam pra ele: "Ah, não, tudo vai dar certo", que ele acha que realmente vai dar. Mas não é assim. E o que me irrita é que o fandom do Zack Snyder, mais especificamente o fandom brasileiro, os fãs brasileiros, eles têm exatamente essa mesma corrente de pensamento, E são acomodados. são acomodados. É uma corrente de pensamento que não vai fazer as coisas funcionarem. Não vai fazer as coisas funcionarem. É o mesmo pessoal, assim, que quando estava rolando, né, o Snyder Cut, e tava aquela história de: "Ah, não, é uma rua sem saída", que foi aquele que a mulher lá da Warner falou. E aí o pessoal: "Não, gente, mas vamos continuar apoiando, vamos assistir os próximos filmes da DC no cinema, que aí eles vão ver que a gente apoia e vão fazer o filme de Zack Snyder". Bando de burro, bando de burro. Ficaram dando dinheiro pro filme da Warner, que mesmo dando dinheiro, os filmes continuaram flopando, continuaram sendo um fracasso, e no fim Zack Snyder continuou ali na lama. Assim, no que quer dizer da DC. Né? No contexto da DC, ele continuou na lama, fez o filme, adeus, tchau, fim, capítulo final. E o povo continuou apoiando. Não, e Jurando, a galera pra culpando o mim, Zack quando Snyder teve. pelo fracasso do The Flush, né? E do Pois é, Aquaman e de todos os filmes. Tipo, uma pois coisa é. nada a ver. E ainda tinha gente dizendo: "Ah, mas eu acho que eu vou apoiar sim, porque esse filme vai ter o Ben Affleck, esse filme vai ter não sei o quê, então eu vou ver". Depois tudo que aconteceu com o Ray Fisher. Aí também já veio um bando de fãs do Zack Snyder que fica, né, no instante, eles adoram dar uma chutada assim no Ray Fisher. Porque vários, assim, eu já vi vários, assim, que, né, no off, aí fala: "Não, mas realmente o Ray Fisher às vezes ele exagera, né". Exagera o cacete, o Ray Fisher faz é pouco. Eu acho que o Ray Fisher tem que chegar pra Zack Snyder e falar: "Zack Snyder, pega aqui um pouquinho da minha atitude e toma, tu tá precisando, tá precisando", né. Até Patty Jenkins tem mais atitude que Zack Snyder, minha gente, até ela faz mais Tem. barraco na Warner do que ele. Porque ele não vai fazer o filme da DC, ele vai fazer as coisas. Tá bom. O dia que Patty saiu Jenkins aquele artigo lá fazendo que a barraco, Warner falando mal do pagou James. falando mal da Patty Jenkins pra um caralho, falando que ela, nossa, a Patty Jenkins é horrível, que ela chega aqui, maltrata todo mundo, não sei o que lá. O que no segundo seguinte ela falou: "Isso é uma mentira, porque aconteceu isso, isso e isso aqui, porque a Warner mandou fazer Mulher Maravilha 3, eu deixei um monte de projeto pra poder focar no filme, e simplesmente um dia chamaram numa reunião e falaram que não ia rolar mais". Então, ela tem, nesse sentido, ela teve atitude. Eu amei que Tem ela atitude, é. jogou. Outra coisa Eu que me senti irrita é a falta Gal disso Gadot do também Zack não Snyder. tem atitude. Tudo bem que a Gal Gadot, assim, não entrando nos méritos da vida pessoal dela, mas também no mérito, já que a gente tocou nesse assunto e Hum. tocando no mérito de Mulher Maravilha, aquele mentiroso do James Gunn fica cheio de conversinha mole. Não, porque
A Gal Gadot, a gente não demitiu ela vai estar no filme sim. Aí daí a Warner pega pra contratar aquele povo mentiroso lá dessas revistas pra poder criar fake news, fala, não, porque Gal Gadot já saiu, já confirmado. Aí daí a Gal Gadot fala, não, mas eu conversei com o James Gunn e a gente tá indo trabalhando. Aí daí depois ela que sai como mentirosa, porque é sempre assim. Que o Cristalzinho não tem culhões pra chegar lá e falar, não, a gente não tá mais com a Gal Gadot. A gente dispensou ela. Aí fica nesse morde a sopra porque tem medo de fandom, porque é tipo assim, ele é igual a Taylor Swift nesse ponto, ama ser elogiado, todo mundo tem que babar o ovo dele, ai, porque eu sou tão bom, porque eu sou tão incrível, ai, olha o tanto que eu faço arte, olha o tanto de produções que eu estou fazendo pra vocês, ai, olha quanto eu sou incrível, eu não sou um ser humano horrível, imagina, eu James Gunn é sou... nesse nível. Ai, ele é muito falso, ele é muito... Ai, não gosto daquele homem não, gente, me desculpa, eu quero que ele se Pois foda. é. Mas é exatamente Mas é exatamente por ter tanta gente escrota, porque a indústria é escrota. A pessoa ela É não tem escrota. atitude. Porque, por exemplo, James Cameron tem atitude. Ele chega lá e ele fala, não, vai ser isso aqui e acabou. Por exemplo, eu gosto muito. O pessoal às vezes diz que ele é arrogante, mas ele não é arrogante, ele é necessário. Porque eu lembro, né, de uma vez ele falando, né, porque quando ele estava fazendo o primeiro Avatar, a Disney, na verdade era a Fox na época, né? A Fox estava falando, mas a gente achou que é muito longa essas cenas aqui deles voando no ecrã. A gente não achou necessário. E aí, tipo, para entrevistas, ele fala, não, mas eu gostava por causa disso, porque o pessoal quer ver o mundo de Pandora. Isso é o que ele respondeu para o público. Mas já vazou a resposta dele para a Fox e a resposta dele foi: esse prédio aqui, quem pagou fui eu, com Titanic. Então, se eu quiser colocar essa cena no filme, eu vou colocar. A resposta dele para o pessoal da empresa foi essa. Entendeu? Eu amo Ele ele. já confirmou isso em entrevista, que ele realmente falou. Mas, assim, para o público, ele deu aquela resposta, não, assim, porque eu achei. E realmente, tipo, a resposta que ele deu para o público faz sentido sobre a perspectiva artística. Mas sobre uma perspectiva, assim, empresarial, de você lidar com o estúdio, de você lidar com o produtor, tem hora que você tem que ter ali os culhões para realmente você fazer um Tem. barraco. E ele fez um barraco. Entendeu? E Tem às que vezes é fazer importante. barraco com esse povo Eu mesmo. sinto que falta isso em Zack Snyder, entendeu? Falta ele ter atitude e dizer, não, vou fazer acontecer, vou Amiga, fazer eu acontecer. vou sair do celular e vou entrar pelo computador, viu? Certo, tá ruim, né? Não, é Lá. porque minha bateria tá acabando. Vai, vá. Eu vou continuar aqui falando mal do Zack Snyder. Falando mal e falando bem, minha gente. Vocês sabem que eu gosto do Zack Snyder, mas é porque algumas coisas são necessárias mesmo de ser. é, Igual a Anitta chamando a atenção, maquiando a bunda. Como assim? Esse comentário de Matt, eu tô passando mal, porque eu não entendi o contexto, o que foi que a Anitta fez. Mas aqui, Zack é um safado. Ele esquece que tem os filhos para alimentar. Pois é. Ele tem que focar mais assim em ter uma visão mais objetiva de como fazer os filmes dele serem bem-sucedidos. Porque a gente sabe assim que, obviamente, filme é arte, né? Então tem aquela coisa da criatividade, da imaginação, do que você quer fazer, de você seguir os seus instintos como artista. Realmente, tudo isso é muito importante. Porém, né? Aqui, Jô voltou. Porém, eu Não dá estava pra falando entrar pelo aqui. computador. Eu vou colocar meu celular no carregador e eu vou sumir um pouquinho, mas pode continuar falando aí. Certo. Mas aí, o que eu estava dizendo pro pessoal era que. Eu esqueci o que eu estava falando pro pessoal. Ai, eu esqueci agora, gente, o que eu estava falando. Mas eu estava falando mal de alguma coisa que o Zack Snyder estava fazendo. Mas enfim, eu acho que ele precisa ter mais atitude para fazer os filmes fazerem mais sucesso. Ele precisa divulgar mais, ele precisa engajar mais com os fãs, não só em eventos, mas fazer coisas realmente que as pessoas se sintam parte do universo de Rebel Moon, que as pessoas conversem sobre Rebel Moon. Né? Eu também vejo assim que o próprio fandom muitas vezes não engaja em coisas relacionadas a Rebel Moon, mas aí em várias entrevistas também ele fica falando sobre a DC. E aí muita gente fala, não, mas ele falou sobre a DC porque perguntaram para ele sobre a DC. Não foi ele, só por livre e espontânea vontade, que foi lá e falou sobre Liga da Justiça, falou sobre ideias dele para filme da DC. Sendo que a questão é, gente, não sei se vocês sabem disso, mas muitas vezes quando tem entrevista de gente famosa, eles podem sim mandar lista de assuntos que eles se recusam a comentar a respeito. E ele já deveria ter feito isso em relação à DC. Fala, estou aqui para divulgar Rebel Moon. Então, se você quer falar sobre Rebel Moon ou quer falar sobre outros filmes da minha carreira, né, você pode. Agora, falar sobre a DC, não quero não. Não quero falar sobre a DC, não. Já era para ele ter trazido essa regrinha nas entrevistas, nas coisas. Olha, sobre a DC eu não quero falar. Eu quero focar aqui nos meus projetos atuais. Isso, inclusive, é uma coisa que muita gente famosa responde. Inclusive cantora, cantora. Aí pergunta, mas não sei o que. Falou, estou aqui para lançar um álbum novo, uma era nova, um clipe novo, vamos focar nisso. Né? Você não via, por exemplo, Lady Gaga, quando ela ia lançar os filmes dela. O pessoal não ficava perguntando, não, mas é verdade que você fez um show vomitando nas pessoas na era art pop? Não tinha uma pergunta dessa. Por quê? Porque ele estava lá para divulgar
né, Aquele Mágica da trabalho. Estrela, para divulgar House of Gucci, né, agora para divulgar Coringa. Então, tipo, existem regras ali, né, porque algum entrevistador ele poderia até pensar: "Nossa, eu vou criar uma polêmica aqui com Lady Gaga, vou perguntar isso". Mas tem regras, você pode mandar uma listinha assim de: "Esses assuntos eu não comento. Estou aqui para falar sobre o meu filme, né, e é isso que eu vou falar". É feito quando Rihanna vai fazer aqueles eventos dela de maquiagem, o povo pergunta de álbum e ela fica De assim: álbum. A e nem cara dela. responde. Zack Snyder era pra fazer isso quando perguntam sobre a DC, Era entendeu? Era pra assim. dizer: "Então, gente, sobre a DC foi um tempo, assim, muito", eu podia até mentir, "foi um tempo muito bom da minha vida, porque eu gostei dos filmes, os fãs gostaram muito, eu tenho muito orgulho dos filmes que eu fiz, mas eu prefiro seguir em frente, né, então eu não tenho nada pra comentar sobre a DC, Mas nem eu sobre o falo, que é você aquela quer questão dizer". do filho favorito que ele tem. É o filho favorito. E Talvez. eu, Mas é eu uma fico. burrice. Imagina o seu filho favorito ser uma coisa Burrice. que você realmente, tipo, não foi ele que fez, não foi ele que criou, tipo, é uma marca, sabe, tipo, Posso te que falar? Eu acho que na cabeça iludida dele, ele ainda acha que a Warner vai chegar e falar: Zack Snyder, faça o fim da Liga da Justiça, nós deixamos. Porque até hoje ele fica falando: ai, eu ia topar fazer animação. Que, não, eu ia amar fazer uma animação do final da Liga da Justiça. Nossa, tá super na minha ideia, não sei o que lá o quê. cala a boca, Ele não pelo se amor de Outra ajuda, coisa, e se ele não se 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 ajuda, ele não se ajuda. fora aqui, se a Warner chegasse hoje pra Zack Snyder e dizer: "Zack Snyder, você vai fazer Liga da Justiça 2 e 3. Você vai fazer agora". Zack Snyder ia ter o trabalho de ter que ir na prisão buscar o elenco todinho, porque o elenco agora foi tudo em polêmica. Aí ia ter que sair em presídio: "Vem Gal Gadot, vem vem tal pessoa, vem tal pessoa". A única pessoa que não tá em polêmica é o Ray Fisher, que ele foi o único que estava em polêmica sendo a vítima. Até: "Ai, quero o filme do Batfleck". Pois vai ter que ir lá no negócio, no jurídico, lá no meio da discussão de divórcio com Jennifer Lopez, "Ô, espera aí, vem aqui que a gente vai gravar o filme do Batman aqui". Entendeu? Tá todo mundo, cada um perdido nas suas próprias Ezra polêmicas, cada Miller um já tá fazendo outras mais coisas. queimado que Ezra tudo, Miller, meu filho, depois não de tem mais nem o sair o que fazer, terror da Havaí. tem mais nem o que fazer. Vai ter que botar a cara de Ezra Miller com CGI, porque senão não tem nem como. Ou então o Zack Snyder, Zack Snyder gosta tanto de tela verde que é capaz de ele dizer: "Não, pinta de verde aqui as paredes do presídio que a gente grava a cena do set". Tipo, tá nesse nível. Então, pra mim, não faz nenhum sentido ele continuar nessa neura, né? Isso me irrita. Eh, e eu quero realmente que ele foque nas coisas originais. Tipo, além de. Aí, voltando, né, a não falar de 300, vamos falar agora rapidamente sobre a outra série dele. Daqui a pouco já vai fazer 2 horas que a gente tá na live, que a gente fala muito. Eu já falo muito, Jô Sabe? fala muito também, eu e ele, assim, ó. É o É caos, o filme do Zack Snyder. caos.